sabendo que nós vamos atravessar o deserto inteirinho. E isso tudo aqui que vai acontecer é uma promessa de Deus. E as promessas de Deus, elas se cumprem e elas se realizam sempre. Brasil, Gil! Isso aqui é um grande canteiro de obra. 100 mil trabalhadores aqui. 100 mil homens, assim, distribuído aqui por profissões. Aquele que sabia lapidar a pedra, aquele que sabia transportar a pedra, aquele que sabia levantar a pedra. Aqui era um ambiente onde durante a seca do Nilo, 100 mil pessoas tinham emprego. Isso aqui, além de ser uma honra trabalhar para este monumento gigantesco, maravilhoso, para guardar o corpo de um homem. Além disso, também era um momento de dar emprego aos trabalhadores, porque a terra não estava pronta para ser arada, para ser cultivada, precisava de emprego. 30 anos de trabalho para fazer essa obra. A primeira construção é a Grande Pirâmide, que continua a ser uma das 7 maravilhas do mundo. Não havia entrada nenhuma. Este buraco por onde se entra agora foi cortado no século X da nossa era, na era muçulmana, com o propósito de ir buscar os tesouros que estão lá dentro. Por que eles cortaram isto e não entraram pela entrada em cima? Porque a pirâmide estava toda lisa, não se via nenhuma entrada. Então, mais tarde, os arqueólogos encontraram a entrada original. O primeiro plano de construção da pirâmide era fazer uma rampa para baixo e fazer embaixo uma câmara funerária com 28 metros de profundidade. E assim começaram. E antes de acabar o plano, mudaram de ideias e deixaram aquilo por acabar e subiram com a galeria para cima, tendo feito a meia altura uma segunda câmara mal chamada Câmara da Rainha. Por que mal chamada? Porque a rainha não tinha que ser enterrada dentro. Para a rainha havia uma pirâmide separada. Por isso, essa câmara verdadeiramente era destinada a alguns rituais. Deixaram aquela câmara e subiram com a galeria para cima. E a uma altura de 100 metros fizeram a terceira e verdadeira câmara, onde foi enterrado o rei no seu sarcófago e onde hoje em dia não há nada. Foi perdido, foi saqueada a pirâmide. Por cima da câmara funerária fizeram 5 câmaras de baixa altura. Por que de baixa altura? Para servirem de molas, para servirem de espaço vazio. Em caso de terremoto, as pedras têm espaço para encaixar. Isso foi o que aconteceu, que com o terremoto que assolou o Egito no primeiro século antes de Cristo, a pirâmide perdeu uma altura considerável da altura original. Isto além dos saques de pedras das pirâmides e de todos os monumentos feitos pelas civilizações posteriores, porque esta era considerada por
pelos monógamos, pelos monoteístas sobretudo. Estava mal vista, era uma coisa do politeísmo. Então cristãos, muçulmanos usaram isso como pedreira. Levaram as pedras já trabalhadas para fazer muralhas do Cairo, igrejas, mesquitas. Encontramos agora no Cairo, propriamente dito, a capital construída no século X da nossa era, ou seja, 4 séculos antes desta, encontramos pedras enormes com inscrições hieroglíficas. Tudo isso, por quê? Porque usaram as construções faraónicas como pedreiras. A pirâmide está colocada de acordo com os 4 pontos cardeais. Nós estamos na cara norte, para ter contacto com a estrela do norte. Sotis em grego, Sebdet em egípcio. A pirâmide era feita para ser fechada, não para abrir. O senhor Oberatan disse que vamos ver um túmulo. É verdade, o egípcio deu muita importância ao túmulo. Muita importância ao eterno, porque a segunda vida era eterna. A nossa vida era passageira, é efímera. Todas as construções para vivos têm que ter a mesma natureza. Barro, palha, ramos de árvores, então isso preenche os requisitos da vida. Pode durar 100, 200 anos até, mais do que nós. Então para quê? Mas para outra vida eterna, que é eterna, tem que usar material eterno. Se a gente hoje, nessa era que a gente vive, com tudo que a gente tem, a gente acha as coisas impossíveis, vocês imaginam 1000 anos atrás, né? Para fazer mais de 100 mil homens trabalhando para isso ficar pronto. Como que é impossível você conquistar alguma coisa que você quer muito hoje? Você desejar muito uma obra, seja material, qualquer coisa da sua vida. Como que você acha impossível se isso foi feito sem recurso nenhum, sem equipamento, sem material apropriado, sem guindaste, sem carro, sem ônibus, sem as coisas que a gente tem hoje em dia? O que é impossível? Aqui desse lado está a pirâmide de Quéops, a maior pirâmide, e aqui desse outro lado, a de Khafre. Pode ver em tranquilidade nossa visita da Grande Pirâmide com nossa querida, amada Mila Gomes. Lindeza. Com vocês, povo brasileiros. Meu Deus, era um sonho mesmo, porque eu tinha de conhecer esse lugar aqui incrível. Incrível, né? Sendo incrível. Sabe o que é mais importante e interessante em visitar essas pirâmides? É ter a certeza de que o impossível é coisa da nossa cabeça. Você vê uma obra de 5.000 anos, sem tecnologia, sem estrutura e pedras de até 8 toneladas, que homens levantaram. Eles cuidaram porque aí ia ser guardado algo divino para eles, o corpo do faraó. E você, que é templo do Espírito Santo divino, não tem se guardado. Chegou o tempo de aprender aqui com as pirâmides e você cuidar muito bem da sua vida. E a estátua da Esfinge? Esta estátua era uma rocha que sobrou depois da construção do complexo da segunda pirâmide do rei Khafre. A estátua foi aproveitada para dar ênfase para a beleza do complexo piramidal. Está virada para o lado oriental para vigiar o nascimento diário do Sol e guardando por detrás a necrópole, que são as pirâmides do rei Quéops e Khafre Mequerinos. Aqui tem o corpo de leão para mostrar a força animal e a cabeça humana, que tem a figura do próprio rei Khafre.
para mostrar a inteligência do homem. A barba não se encontra agora, está no Museu Britânico, o nariz foi partido. Condenam os soldados de Napoleão injustamente, porque Napoleão respeitou a cultura egípcia, dizendo a sua frase famosa aos seus soldados: 40 séculos vos contemplam. Quem partiu o nariz foi um fanático islâmico do século X, que queria acabar com a influência pagã em território egípcio. E fez isto tanto com a esfinge como com outras estátuas. Isto aqui é o legado da cultura egípcia. Isto aqui é um passado glorioso dos egípcios, a era faraônica, uma fase muito importante, mas isto aqui é o berço da humanidade, aqui o início de toda a cultura humana. Há 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, as pessoas sofriam de vários tipos de moléstias no corpo. E também das doenças conhecidas hoje, como a gripe, a sinusite, dor de dente, inflamação de um modo geral. E não tinha antibiótico, não tinha hospitais, não tinha a medicina que conhecemos hoje. Então os antigos foram se aperfeiçoando com a própria natureza, foram buscando solução para os problemas de doenças, principalmente da pele. Aqui perto de onde estamos existe uma região chamada El Fayum, certo? Uma região chamada El Fayum. Já na antiguidade essa região era próspera em produzir flores, todo tipo de flores. Dado as intempéries desse ambiente, que é muito seco de água, não tem água no ar, tem muito pouca água, os lábios ficam secos o tempo todo porque não tem água no ar e ao mesmo tempo é muito quente, isso faz com que as plantas elas se potencializam principalmente na seiva, que é o que faz a planta existir, ter vida. E no caso das flores, essa seiva vira um caldo. E dependendo do tipo de flor, quando você espreme esse caldo, sai um tipo determinado de aroma, o aroma da flor. E é aí que os antigos egípcios começaram a desenvolver uma medicina natural. Nossa, que bom, hein? Meu Deus do céu, pensa num trem bom. Ave Maria. Acabei de descobrir que o perfume que atrai a mulher é o perfume do meu marido, gente. Carcadê, meninas, isso aqui é perigoso. O que ele faz, Bira? Carcadê é um vasodilatador natural. Os antigos egípcios usavam isso para a saúde, para a força do homem. Eu gosto do Brasil. O Brasil tem muitos estados que eu gosto. Por exemplo, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Minas Gerais. Que eu gosto de Minas Gerais. Quando eu fui para o Brasil, eu fui para Minas Gerais. Minas Gerais tem comida deliciosa, como farofa, como feijoada. Eu gosto muito da caipirinha, muito delicioso. Os egípcios têm olhos de busca.
dentre os resquícios de uma história tão antiga que mal conseguimos conceber, uma busca por aceitação. Não por ser diferente, mas por ser exatamente quem se é. O berço de uma civilização inteira.